Olá, você que está aí atrás deste vídeo, atrás da telinha do seu computador. Estamos iniciando agora um estudo da obra literária Melhores Crônicas de Raquel de Queiroz. Tá? Esse será um breve estudo, não vamos contemplar o conteúdo de todas as crônicas, mas esperamos com este trabalho contribuir para os seus estudos. Tá bom? Bom, primeira coisa importante a se saber: Raquel de Queiroz jamais escreveu um livro chamado Melhores Crônicas, tá certo? Na verdade, ela escreveu muitas crônicas e muitas dessas crônicas foram reunidas em livros, né? Mas este presente livro, aí, Melhores Crônicas de Raquel de Queiroz, na verdade faz parte de uma seleção, uma espécie de antologia feita por Heloísa Buarque de Holanda, estudiosa da obra de Raquel de Queiroz, que contribui fazendo um estudo e um prefácio sobre essas crônicas de Raquel de Queiroz. Tá? Primeira coisa, antes de tratarmos especificamente da obra, como é praxe e necessidade, vamos tratar a respeito de Raquel de Queiroz. Quem foi esta importantíssima mulher para a literatura brasileira? Bom, Raquel de Queiroz nasceu no Ceará, uma cearense, em 1910, era filha de juiz, viveu um período, quando tinha seus 5 anos de idade, em 1915, um período de forte, terrível seca, e isso marcou sua memória e será parte de uma temática bastante desenvolvida pela autora. Mais tarde, mudou-se para o Rio de Janeiro e então, mais adiante, voltou para a Fortaleza, Ceará. Tá? Essa vivência dela, essa experiência dela vai marcar bastante sua obra. Tá? Em 1930, com 20 anos de idade, ela publica um livro que vai fazer bastante sucesso, um romance regionalista chamado O 15, e terá, a partir daí, como jornalista, uma sequência de obras de sucesso, incluindo Dora Doralina e Memorial de Maria Moura, que inclusive foi tema de minissérie na televisão. Tá? Então, ela será uma autora bastante profícua da literatura brasileira, terá uma carreira jornalística e escreverá, como é próprio às publicações periódicas, muitas crônicas. Tá? No caso aqui, o nosso estudo vai se voltar às crônicas de Raquel de Queiroz. E, para tanto, é importante que entendamos o que é uma crônica. Tá? É essencial compreender o que é uma crônica. Bom, primeiramente, a palavra crônica vai aparecer para nós lá no idos da Idade Média, as crônicas como, por exemplo, daquele que é responsável pelo início do humanismo português, Fernão Lopes, e elas terão uma característica bastante peculiar. Né? As crônicas eram textos voltados a narrar a história oficial de Portugal. Então, os cronistas de antigamente eram o que nós hoje chamamos de historiadores, tá? Praticamente eram aqueles que registravam os acontecimentos de seu tempo. Com o tempo, com o passar dos anos, né, e dos séculos, esse termo crônica vai ganhando um novo significado, principalmente a partir do século XIX, quando autores são convidados a escrever em jornais textos que seriam textos mais leves, mais suaves, com comentários e com histórias que levassem o leitor do jornal a ter um momento de prazer, de relaxamento. Eram textos que fugiam daquela característica mais sisuda das reportagens, das notícias e dos artigos. Tá? Então é dessa crônica mais moderna que nós estamos tratando, que é marca da produção de Raquel de Queiroz. Né? Então são textos que mantêm o nome crônica, né, ligado a cronos, o tempo, porque tem como principal temática o cotidiano, né? A senha para nós entendermos crônica é o cotidiano.
são textos inicialmente considerados descartáveis, tá? Porque eles figuravam nos jornais para logo depois serem dispensados. Os temas, como eram cotidianos, ou seja, prosaicos, perdiam logo o interesse do leitor e, portanto, eram textos muito dinâmicos e que tinham pouco trabalho literário, né? Recebiam pouca atenção literária dos seus autores. Contudo, no século XX, com escritores como Rubem Braga e a própria Raquel de Queiroz, elas vão ganhando uma fisionomia diferente e vão deixando de ter aquele aspecto mais circunscrito ao momento e vão ganhando mais perenidade, e aí a necessidade de se reunirem as crônicas em livros, tá? Então é importante observar este aspecto da crônica, tá bom? Bom, no caso do livro, a seleção que a Heloísa Buarque de Holanda faz é a partir de 6 livros de crônicas que foram publicados pela Raquel de Queiroz, tá? O primeiro recebeu o título de A Donzela e Amor à Torta, o segundo, 100 Crônicas Escolhidas, o terceiro, Caçador de Tatu, o quarto, O Homem e o Tempo, o 5, As Terras Ásperas, e 6, que foi o último livro de Raquel de Queiroz, livro de crônicas, Falso Mar, Falso Mundo. Inclusive, no vestibular da UEL, que eu acredito que seja interesse de muitos aí, o livro original não seriam as melhores crônicas de Raquel de Queiroz, mas sim Falso Mar, Falso Mundo, que foi descartado por conta da falta de edição, tá? Bom, o que é importante a gente perceber? Aqui nós temos uma coletânea que, na verdade, é a obra de uma vida, e temos de pensar que Raquel de Queiroz começa aí no mundo das letras por volta dos seus 20 anos e vai produzir de 1930, né, com a segunda geração do modernismo, até 2003 mais ou menos, quando ela falece. Portanto, é uma obra profícua e de bastante extensão, que vai ser marcada, obviamente, por transformações, né, pela passagem do tempo, por uma transformação do próprio estilo da escritora, tá? Então não esperemos encontrar as características da sua primeira obra, sua primeira fase, na última fase, porque ela passa por um processo de talvez amadurecimento, mas sobretudo transformação, que é natural, né? Bom, então essas são as 6 obras, e quais são as características gerais que nós vamos observar? Bom, primeiro, o caráter experimental, né? A relação conto-crônica, né? Então, as primeiras crônicas de Raquel de Queiroz, nós vamos perceber que ela vai trabalhar muito com personagens, tipos regionais, né? Ela vai trabalhar com a linguagem em terceira pessoa, com o desenvolvimento de um conflito, com um certo clímax, com um desfecho inesperado, que na verdade foge da característica tradicional da crônica e entra na característica tradicional do conto, né? Nos estudos que hoje são feitos em relação a esses dois gêneros textuais, né, conto e crônica, existem muitas divergências, muita dificuldade em se delinear até que ponto um texto às vezes é um conto, até que ponto é uma crônica. Então, essas primeiras crônicas de Raquel de Queiroz têm marcas bastante peculiares do conto, embora sejam textos publicados como crônicas em jornal, né? Então, essa marca do conto são textos em terceira pessoa, com personagens bem delineados, até com uma certa densidade psicológica, o desenvolvimento de um clímax, de um conflito e de um desfecho, tá? Algo que a gente vai perceber que com o tempo vai se desfazer, vai tomar um outro rumo, tá? Ela vai trabalhar muito com os tipos regionais, né, do Nordeste sobretudo, né, trabalhando em cima da sua memória, as lembranças que ela tem do sertão, do Ceará, e vai colher esses tipos regionais como personagens eleitos ao acaso, né? Então, como ela vai trabalhar muito com a lembrança,
esses textos vão ganhar um caráter aqui, ó, autobiográfico. Aliás, toda a crônica dela vai ser marcada por esse caráter autobiográfico, que é natural, né, para aquele escritor de crônicas, tá bom? Bom, ela vai trabalhar também com uma característica comum à crônica, que são os diálogos abertos com o leitor, que é uma coisa que a gente vai encontrar não somente Raquel de Queiroz, como um autor que era mestre nisso, né, que também escreveu muitas crônicas e contos, Machado de Assis, né, no século anterior ao de Raquel de Queiroz. Então esse uso da interlocução, né, essa conversa com o leitor, que nós também chamamos de função apelativa ou conativa, na busca de criar uma relação de intimidade com o leitor, tornando a leitura mais prazerosa, né? Essa relação de proximidade vai desenvolver também a sensação de credibilidade, ou seja, ela vai criar essa sensação de confiança, né, no leitor. Bom, vai trabalhar com a linguagem oral, que é característica já do modernismo, né? É uma conquista do modernismo, e a busca da expressividade dessa linguagem oral, né? Que é o que é mais interessante. Quem está ali dedicado a contar uma história, a expressividade é muito interessante, e a tentativa de fazer que o texto lido ganhe a proporção do texto ouvido, né? Bom, como ela teve uma vivência bastante grande também no Rio de Janeiro, naturalmente muitas das suas crônicas vão ser marcadas pelo ambiente carioca, aquela coisa do litoral, né, da vida urbana. Então nós temos esses dois contrapontos em relação ao espaço em que essas crônicas vão se desenvolver, esses enredos vão se desenvolver. Tanto o sertão, aquele sertão sofrido, triste, que tem a aura da morte, da miséria, e por outro lado a vida carioca, né? Lembrando que a nossa amiga Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a participar da ABL, né? Academia Brasileira de Letras. Bom, encontraremos também as reflexões sobre o amor, sobre o tempo, sobre a velhice e a morte, né? E essa temática, velhice e morte, obviamente estarão mais presentes, sobretudo nos últimos anos da autora e no livro Falso Mar, Falso Mundo, nas crônicas que compõem esse livro, porque naturalmente é o momento que ela está vivendo de sua vida, né? Como ela vai fazer um registro de seu tempo, com muitos comentários, ela vai de certa forma documentar um pouco da história, não somente do Brasil como do mundo, né? Lembrando que aquele mundo do século XX que se delineou a partir dos dois polos, né? O polo socialista, comunista, né? E o polo capitalista. Então nós teremos aí as suas observações a respeito da história, lembrando que ela era afiliada ao Partido Comunista e, contudo, aparentemente, de maneira paradoxal, ela viu com bons olhos a ditadura no Brasil, né? Mas nós teremos então um registro histórico. Mais adiante, na década de 80, quando começa a se falar em ecologia, ela vai também tratar da questão da ecologia, por tratar os tipos regionais, o folclore e as paisagens, principalmente do ambiente nordestino, como nós já falamos. Então, ela vai trabalhar com um rol de personagens, né, personagens tipo, nós podemos falar de uma galeria de personagens, a questão das lendas, né, que é a marca do regionalismo, né? As lembranças da seca, os fatos curiosos, ou seja, tudo aquilo que serve como uma fonte de inspiração para o universo da crônica, né? A questão dos flagrantes do cotidiano, o prosaísmo, né? E personagens que são reincidentes, que vão reaparecendo nas crônicas, e temas que se retomam, né? Lembrando
que ela, como uma autora de crônica, ela vai escrever semanalmente para os jornais. Então, naturalmente, a reincidência dos temas vai acontecer, né? Bom, então o que nós temos no livro Melhores Crônicas de Raquel de Queiroz? Né? Este livro apresenta vários períodos da autora e nos quais nós vamos percebendo a transformação de seu estilo, que vai partir do narrativo, ou seja, uma sequência de ações em cada crônica, para o dissertativo, que é aquele texto que se desenvolve em torno de ideias, em torno de reflexões, de comentários, e aí mais adiante com uma visão bem mais aguçada e crítica da autora, tá bom? Então, seria aqui, acredito que talvez uma pretensão até infeliz querer tratar do conteúdo de cada crônica. Não acredito que isso fosse profícuo. O que é mais interessante é a gente conseguir delinear quais são as características principais da obra em crônica de Raquel de Queiroz, para que diante de um trecho ou de uma crônica nós identifiquemos as características gerais da autora, né? Essa é a finalidade desse estudo, tá bom? Bom, a última parte desse livro, dessa coletânea, compreende algumas crônicas do livro Falso Mar, Falso Mundo, né? E aí nós elencamos aqui essas crônicas e o seu conteúdo, só para que o estudante aí tenha uma ideia, né? Então ela tem uma crônica chamada A Caatinga Gelada, réplica da nordestina, né? Então é interessante que ela vai, a partir de uma viagem que ela faz à Alemanha, a Berlim, vendo lá aquela paisagem coberta de neve, a sensação de que a vida não existe, né? A vida vicejante da vegetação não existe. Ela vai lembrar da caatinga do sertão cearense, né? Do sertão nordestino, e aí ela vai fazer uma comparação, né? Em que ela vai trabalhar com a similitude, né? Ou seja, a semelhança, ao mesmo tempo paradoxo, porque Berlim de fato não tem nada a ver com o sertão nordestino, né? E a questão da ironia, né? Tratando aqui aquela famosa Pasárgada, né? Pasárgada da qual trata Manuel Bandeira, né? Que é aquele ambiente, aquela cidade imaginária onde tudo é possível, em que tudo é melhor do que a nossa realidade, né? Então ela vai tratar que Berlim, embora seja considerado na sua época lá, como se dizia, primeiro mundo, e o Brasil, a Caatinga, terceiro mundo, tem características que se assemelham, né? Porque seja o calor em excesso ou o frio em excesso, a vida é difícil, se torna difícil. Então ela vai trabalhar com as suas impressões, com a temática no presente, né, no seu cotidiano, tá? Então ela vai tratar dessa viagem que ela faz a Berlim. Aí uma outra crônica chamada Falso Mar, Falso Mundo, em que ela vai trabalhar com a reflexão sobre a vida moderna, vai fazer comentários e vai expor suas impressões, né? Então, como que a vida moderna vai impondo um ritmo às pessoas, um ritmo de trabalho, em que a sensibilidade vai se perdendo e a rotina vai se impondo como algo que vai engolindo o presente, né? Então tem aí a questão da crítica à vida artificial, né? A questão do hotel, do avião, da praia artificial, no caso do hotel, os apartamentos, né? Que são todos praticamente iguais, né? Então essa vida compartimentada e artificial, na tentativa de aproximar no caso inclusive da praia artificial,
aproximar o cotidiano corrido e dinâmico da vida que deveria ser muito mais simples, né? E se tornando isso um luxo para as pessoas. Então, aí nós vamos ver uma visão bastante crítica da autora, e aqui a grande questão, olha lá, é uma crônica em que não existe praticamente uma narração propriamente dita, então não é uma história, né? Então a crônica dela ela vai se desenvolvendo de modo a deixar cada vez mais a narrativa, e nós vamos perceber isso nos próximos comentários aqui. Olha lá, essa daqui, olha só essa crônica. Não aconselho envelhecer, não aconselho envelhecer. Então ela, naquela época, né, que começa a se falar, que é década de 90, começa a se falar muito a respeito da questão da terceira idade, né, uma ressignificação da velhice, a melhor idade, ela vai trabalhar com a desmistificação do politicamente correto, né? Olha só o que ela vai falar, ó, reflexão dela sobre a velhice, ó. A velhice é uma espécie de HIV a longo prazo, né? Porque a pessoa que vai envelhecendo, ela sabe que o seu caminho é a morte, né? Então ela vai, por conta disso, apresentar um posicionamento polêmico, né? Mas não pessimista, né? Então ela vai trabalhar com a necessidade de as pessoas assumirem a sua idade e lidarem com os problemas, particularmente dessa fase da vida, com uma certa até ironia, né, diante das dificuldades, mas com dignidade, né? A ideia importante é a ideia de dignidade mesmo, diante da velhice. Vai criticar a expressão terceira idade, né? E vai elencar os prejuízos causados pelo envelhecimento, inclusive a questão da lucidez, né? A falta da lucidez, que talvez seja um dos maiores temores das pessoas, principalmente que utilizam muito o seu intelecto, e a questão da dificuldade em lidar com o envelhecimento e com as exposições que o envelhecimento faz ao corpo, né? Então a questão das cirurgias plásticas e até como essas cirurgias começam a beirar o ridículo nas pessoas que têm mais idade. Lembrando que na década de 90, com o boom das cirurgias plásticas, muitos famosos se submetiam a cirurgias que realmente faziam estragos no rosto, no corpo, né? Mais uma vez, nessa crônica, nós vamos perceber que não há história, tá? Então não há uma sequência narrativa. Aqui, uma outra crônica, o nosso humilde ofício de escrever, ela recebe uma carta de uma jovem escritora que pede para que ela explique como ela faz um romance, como que é o processo criativo. Então, ao explicar isso, né, de uma maneira bastante humorada, ela vai trabalhar com a metalinguagem, né? A ação do escrever. Escrevendo, ela vai explicar a ação do escrever. Vai fazer uma reflexão sobre o processo de criação de um livro, vai trabalhar com a ideia de espontaneidade, então ela vai dizer que o seu processo é um processo que envolve a espontaneidade, talvez diferentemente de outros autores que passam por um planejamento, né, antes de tentarem concretizar suas obras. Vai falar sobre a criação e a forma de nomear as personagens e a dificuldade que ela tem em lidar com o computador. Ela diz que ela é uma mulher que não foi feita para o computador, ela prefere trabalhar com a máquina, a boa e velha máquina de escrever, e vai assumir um posicionamento de aconselhamento até e de confissão, que nós vamos perceber uma modéstia, não uma falsa modéstia, mas uma modéstia da autora mesmo, uma simplicidade, né? E é interessante, quem puder procurar no próprio YouTube, vai encontrar muitas entrevistas de Raquel de Queiroz, vai perceber a sua simplicidade, a sua modéstia, né? Então essa característica da sua personalidade vai permear essa crônica, que ganha mais a dimensão de comentário. Então olha lá, mais uma vez, não há história, tá bom? Bom, para variar um pouquinho,
ela vai escrever uma outra crônica baseada em uma notícia de jornal, algo que é muito comum no universo da crônica, uma crônica chamada de Armas na Mão pela Liberdade. Então é uma cena bastante cômica, né, porém real, de uma senhora de 50 anos que, estando internada, né, numa casa de saúde, tinha um baúzinho no qual ela tinha duas armas, dois revólveres, e essa mulher saiu abrindo caminho para fora dessa casa de saúde, empunhando essa arma, né? Então ela vai trabalhar aí com a questão, ela vai fazer uma reflexão sobre a velhice, né? Seria realmente essa mulher uma pessoa necessitada de ser sufocada por todos aqueles cuidados, por aquele excesso de zelo, né, que infantiliza e sufoca o idoso? Ela vai trabalhar com a desmistificação do estereótipo criado em torno do idoso, né? Então isso é bastante interessante, esse realismo, esse dinamismo que ela utiliza para fazer a abordagem das suas personagens, ainda que sejam baseadas em fatos reais. E é importante saber que a Raquel de Queiroz, ela sendo uma mulher aí que nasceu em 1910, ela tem uma marca muito forte na sua obra, que são personagens mulheres que são muito fortes, que têm uma personalidade forte, né? Que estão à frente de seu tempo, que fogem àquela construção de mulher submissa, né? Então aí também nós vamos ver que ela vai direcionar esse olhar para o idoso, né? Ela é uma mulher de idade avançada que não aceita esse estereótipo do idoso, esse politicamente correto. Ela parte para uma discussão franca mesmo, ela propõe na sua crônica uma discussão franca sobre a questão do idoso, um olhar realista, né? A questão da dignidade, né? E aí ela coloca aí a necessidade da liberdade de ser velho e conviver naturalmente com as circunstâncias impostas pelo envelhecimento, tá? Isso é muito interessante na obra dela e é muito atual, né? E começa aí, principalmente na década de 90, nessa tentativa de ressignificação do que é o idoso e do politicamente correto, ela vai nadando contra a correnteza, né? Lembrando que ela é uma mulher formadora de opinião, uma vez que escrevia semanalmente para jornais aí, tá bom? Os amigos, aí uma temática também natural, reflexão sobre a amizade e a importância dos amigos e o perigo de se misturar o amor com a amizade, né? Vai trabalhar dos tipos de amigos e, mais uma vez, não há história. Tudo bem? Agora nós vamos para uma crônica que foi motivada pelos acontecimentos da década de 90, o processo final da década de 80, começo da década de 90, época da Constituinte de 1988, o processo de redemocratização do país, do Brasil, e aí ela vai travar uma espécie de diálogo com os jovens, né? Nesse processo, nós vamos ter aí as eleições de 1998, naquele processo de redemocratização e do aprendizado do voto. E aí ela vai falar aí, vai gerar uma interlocução com a juventude, né? Então é uma crônica dirigida aos jovens e vai trabalhar com a exortação, né? A cidadania. Então a necessidade das pessoas assumirem a sua cidadania, o seu papel de cidadãs por meio do voto. Vai procurar elucidar uma coisa que não é muito clara até hoje, que é a relação entre o que é a política e o que é politicagem, né? Que é o corrompimento do que é e deve ser a verdadeira política, né? Então, para que nós não confundamos alhos com bugalhos, política com politicagem. Então é para que os jovens, vendo a politicagem, percebam que aquilo não é a verdadeira política, e a necessidade do aprimoramento da democracia
também por meio do instrumento do voto, mas do papel ativo dos jovens no dia a dia do seu país. Mais uma vez, uma reflexão: não há história, tá certo? Vai trabalhar depois na outra crônica, o futebol e o rei, né? Vai trabalhar com Pelé, vai tentar colocar numa perspectiva histórica o processo cultural de nacionalização do futebol, lembrando que o futebol não é um jogo genuinamente brasileiro, né? É importado da Inglaterra, mas que vai ganhando uma feição brasileira, aquela questão do futebol arte, né? E vai trabalhar aí na época, quando ela escreve a crônica, lembrando que a crônica se marca pelos acontecimentos cotidianos, ela está em 1998, vai tratar da Copa de 98, vai fazer um elogio a Pelé e vai tergiversar. Então, ou seja, o que é tergiversar? Ela vai apresentar uma espécie de solilóquio, né, uma espécie de monólogo, em que ela vai simplesmente trabalhando as ideias sem aparentemente ter um objetivo final ou querer desenvolver uma conclusão, né? É uma exposição de reflexões que vão acontecendo naturalmente na escrita, né? Uma espécie de presencismo, né? Então, conforme o fluxo dos pensamentos vão acontecendo, ela vai registrando no papel. Mais uma vez, não a história. Temos aí agora, se eu não me engano, é a última crônica, a cobra que morde o rabo, né? Então a figura metafórica da cobra, da questão um ciclo que se fecha, né? Do início ao fim, né? É o formato circular. E aí nós temos mais uma vez a reflexão, tema recorrente, a velhice, a contraposição entre o Nordeste, o interior nordestino e não a capital, né? A capital como cidade, Rio de Janeiro, uma cidade, um ambiente urbano. A questão da chuva, o que a chuva significa em um lugar e o que ela significa no outro. A passagem do tempo, né? O efeito do Cronos, né? E a questão da transitoriedade da vida, né? Um tema clássico aí, inclusive para poetas, filósofos e escritores de todos os tempos, né? Então, a finalidade da vida, a questão do existencialismo e o ciclo, né, que é representado pela cobra, a infância e a velhice. Tudo bem? Então, esse estudo aí é para que você tenha uma ideia mais panorâmica dessas crônicas de Raquel de Queiroz. Nós vamos deixar aí 2 links, um de um vídeo sobre a biografia da Raquel de Queiroz e outro uma espécie de documentário com uma entrevista, um vídeo um pouquinho mais longo sobre essa grande autora, né, que faleceu aí recentemente, em 2003, e deixou um legado ainda que pode ser muito explorado ainda em estudos e pode inspirar ainda muitos autores e leitores, tá bom? Então esperamos com esse vídeo ter contribuído para os seus estudos. Tenham ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos por aí, tá bom?